Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, bom dia. É... Quem foi esse cara que as pessoas comuns só conhecem de nome? Ou, na maioria das vezes, o homem e a mulher comum que é um trabalhador, que trabalha no mercado, que é um camelô, que trabalha fazendo uma faxina, que dirige um ônibus, dirige um aplicativo, trabalha no iFood levando comida para gente, que trabalha numa loja de shopping, né? Que é quem leva o Brasil nas costas e nem se dá conta, né? Essas pessoas, na maioria das vezes, elas não já podem ter ouvido falar em Nietzsche. Quem Nietzsche? Ah, já ouvi falar em Nietzsche. Você sabe quem é Nietzsche? Não. Nietzsche? Ah, não sei, era o quê? Bem, Nietzsche, ele era um filólogo. Filólogo significa as pessoas que falam várias línguas, vários idiomas. Né? As pessoas que são poliglotas, elas são filólogos, elas estudam línguas. E Nietzsche estudava línguas, né? Ele era estudioso de, se eu não me engano, alemão não. Ele era um alemão, ele estudava latim, grego, línguas clássicas, né? Ele gostava de línguas clássicas. Então, ele era um filósofo. Para você que não sabe o que é ser um filósofo, filósofo é a pessoa responsável por estudar a natureza de todas as coisas. Tudo que existe, qualquer coisa. Ah, existe uma tesoura. Por que existe uma tesoura? Para que existe uma tesoura? Por que inventaram a tesoura? Enfim, ele é um estudioso das palavras e a relação que possa existir entre as coisas. O lápis, por que fizeram a tesoura? Por que existe uma tesoura? Para que existe a tesoura? Então ele para pensar, aí ele pensa na pessoa que criou, por que ela criou, em que época que ela criou. Então ele se interessa em conhecer as coisas como elas são, além de usá-las, ele não se contenta só com o uso, né? Então, Fried, eu não consigo falar muito bem o primeiro não. Friedrich Nietzsche. Ele era alemão, como eu falei para vocês, acabei de falar, né? Ele era alemão. Ele nasceu em ele nasceu em 1844, cara. Não era tão velho assim, né? Não era tão antigo assim, né? Enfim, mas ele nasceu, ele era alemão. Ele era alemão. Era num lugar que não era Alemanha e depois virou Alemanha. Eu acho que Prússia que foi integrada à Alemanha, né? A Alemanha tomou, se apossou, enfim. Né? Então é isso, esse é Nietzsche. E ele escrevia, ele falava, ele pensava, ele deixou uma obra assim muito polêmica. Ele foi um cara que ele escrevia tudo, o que ele pensava, o que ele pensava. E aí eu escolhi algumas frases de vez em quando eu vou trazer uma frase do Nietzsche para falar a respeito, porque ele era um cara muito inteligente, né? Os filósofos, os pensadores, eles acabam se tornando inteligentes porque eles estudam, né? Então é uma coisa interessante. Então ele fala assim: eu vou botar aqui no vídeo a frase escrita. Aquele que vive de combater o inimigo tem interesse em o deixar com vida. Cara, que frase é essa, né? É assim. Eu vou exemplificar para você ficar bem entendido aqui, ó. Seu José, seu José, ali da esquina, ele fabrica lápis. Aí uma pessoa vai lá, compra o lápis e fala: Ih, seu José fez um lápis, adorei o lápis é muito bom. Escreve, serve, muito bom o lápis. Uma outra pessoa vai lá, compra um lápis, aí fala: Nossa, que lápis ruim. O lápis escreve fácil, acaba rápido, eu não gosto de lápis. Fala mal de lápis. Eu fui lá no seu José lá e comprei um lápis também. E você? Eu comprei pro meu filho, o seu José vendeu para mim, mas eu fui no seu José e comprei. Aí todo mundo conhece seu José. Sabe por quê?
porque vocês falaram nele. Um falou que o lápis dele era ruim, o outro falou que o lápis era bom, o outro falou que lá no seu José tem muitas outras coisas, o outro falou eu conheço o seu José, meu filho estuda com o seu José, e você vai falando no seu José. E o seu José é essa pessoa que você realmente não gosta. Você acha que ele é prejudicial, que não é bom, que não faz bem, mas você está fazendo campanha, você está fazendo propaganda dele. Entendeu? Então é assim que funciona a propaganda. Se a propaganda boa ou ruim, fale bem ou fale mal, mas falem de mim, é assim que é a campanha das propagandas, de qualquer propaganda, aquela que você vê na televisão, a que você vê no jornal, na revista, no WhatsApp, no YouTube, enfim. A propaganda é isso. Ela vai mostrar o produto. Se você vai falar bem, se você vai falar mal, se você vai gostar, se você não vai gostar, não faz diferença. Quer aparecer. Então, quando Nietzsche falou isso, aquele que vive de combater um inimigo tem interesse em o deixar com vida, ou seja, tem interesse em fazê-lo famoso. Está fazendo, pode mesmo que não tenha interesse, está fazendo isso com ele. Ele quer divulgar, você quer divulgar, a pessoa quer falar que fulano é isso, fulano é aquilo outro, fulano fez isso, fulano fez isso, mas está falando dele o tempo todo. Então vai ter um monte, isso vai repercutir, vai ecoar entre muitas bocas, muitos vão falar mal, mas muitos podem gostar pra caramba e querer fazer igual a ele, sabe? Então, cuidado, a gente precisa ter cuidado de quem a gente está falando mal e por quê, tá bom? Então, essa foi nossa reflexão hoje sobre uma frase do Nietzsche. Eu abri o canal com Cora Coralina, não falei nada dela porque era só uma abertura. Depois eu vou trazer Cora Coralina também, né? E não vou falar só do Nietzsche. Eu vou falar de alguns que eu admiro muito e depois que eu tiver esgotado, eu acho que vai ser meio difícil esgotar Nietzsche, esgotar Sartre, esgotar Rubens Alves, esgotar Cora Coralina, enfim, tem muita gente, mas eu escolhi esses quatro como o início desse canal aqui, porque eu admiro muito todos eles, né? Então é isso. Se você gostou do canal, volta aqui amanhã. Amanhã a gente vai ter outra frase. Eu vou falar de outra frase que ele deixou aí pra gente e que ela ecoa pelo mundo, tá bom? Fiquem com Deus, muita luz na sua vida. Um beijo no coração. Tchau.